agradecemos. Vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus que estamos aqui e pedir que o Senhor venha pelo nosso entendimento para que nós possamos entender a Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Deus, nesta hora. Amém. Derrama a Tua graça nas nossas vidas. Abra, Deus, o nosso entendimento, nos ajude, Senhor, a entender, a compreender a Tua palavra dos nossos corações, em nome de Jesus. Toma, Deus, alguém que esteja comigo ainda, abençoa também, Senhor, o pastor Ricardo com os jovens, os adolescentes, a glória do Teu Santo nome, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, repreendemos todo impedimento, toda barreira, agora, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos, cada vida, Senhor, cada corpo seja renovado pela Tua palavra, que nos dá saúde, que nos dá vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. A lição número 5. O valor da perseverança. Alguns irmãos não leram a lição? Todos leram? Todos leram? Amém? Amém. Amém. Vamos ler junto o texto bíblico da lição 5. Vamos ver colocar a data 23/8/12. Está em Romanos 5 e Romanos 12. O texto nós vamos ler. Entendeu? Não deu? Deu 2? Eu achei que era 6. Eu tinha lido 5, aí eu não sei, eu não entendo. Porque como eu vi semana passada, eu disse assim, porque 5, 6. Então, semana que vem, você tem pergunta, eu não acredito que eu não li isso aí. Eu vi um pouquinho. Vamos ler junto, então. Romanos 5, Romanos 12. 1, 2, 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não sejais vagarosos do cuidado, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração
comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Amém. Então são dois textos parecidos, né? Ele diz no primeiro texto que somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. E essa justificação vem, e essa paz com Deus, essa justificação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, através dele, temos entrada pela fé na graça de Deus, na qual nós devemos a cada dia nos firmar. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? E essa esperança, ela não só nessa esperança, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a base de tudo é o amor a Deus, né? O amor de Deus que está derramado em nossos corações é o que nos capacita a passar pelas tribulações. Mas nós vemos aqui, nós vamos ver na lição, que a tribulação muitas vezes é uma bênção para a nossa vida, né? A tribulação ela não traz só coisas ruins, a tribulação ela traz coisas boas também. Ela vai produzir coisas boas, essas coisas aqui que nós vimos, né? Paciência, experiência, esperança, e nos firmará cada vez mais neste amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí ele repete depois, em Romanos 12, para nós nos esforçarmos, né? Ele diz: não sejais vagarosos no cuidado com o que? Em ser fervoroso no Espírito, servir ao Senhor, se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração e tomar a atitude de comunicar com os santos nas suas necessidades. Então ele não está dizendo aqui para o santo que está passando pela necessidade e buscar a ajuda dos irmãos, mas para aquele que está vendo o irmão passando alguma necessidade, já estender a sua mão e suprir a necessidade do seu irmão, né? E ser hospitaleiro também, aquele que tem o cuidado nessas coisas, ele segue essas regras aqui colocadas por Deus, esses mandamentos. Então, comunicar com aquele irmão que tem uma real necessidade urgente e que é um cristão verdadeiro, né? Uma pessoa que precisa do nosso socorro, mas é porque é um irmão legítimo, um irmão real, verdadeiro. A lição vai falar sobre o valor da perseverança, é algo que nós precisamos muito em nossa vida, no nosso dia a dia, tanto para ser cristão, como no nosso casamento, como no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida nós vamos precisar dessa perseverança. O texto áureo, Mateus 24:3 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então nós vemos aqui que eu escrevi aqui algo dizendo assim: a perseverança é continuar sem desistir, né? Perseverança é continuar sem desistir. Em tudo na vida precisamos ter perseverança. E até para ir para o céu, nós precisamos ser perseverantes, porque só os perseverantes chegarão lá. É como diz aqui no versículo de Mateus 24:13: só aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Tem gente que vai até o meio, tem gente que mal começa, tem gente que vai pertinho do fim, mas só os que perseverarem até o fim serão salvos. Então a perseverança é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Até para a salvação da nossa alma é importante. 3 objetivos nessa lição: entender a necessidade de perseverar na busca de seus objetivos, compreender que o sacrifício e o sofrimento nos ensinam a lição da perseverança e reconhecer aquilo que se torna inimigo da perseverança, né? Então a perseverança é importante, a perseverança ela vem muitas vezes através do sacrifício e sofrimentos, e existem inimigos para tentar roubar a nossa perseverança. Essas 3 coisas nós vamos ver, principalmente nessa lição. Vamos lá no comentário, palavra introdutória. Perseverança no grego é upomeno, que pode ser traduzido como permanecer, tolerar, ou ainda ser constante, ter constância.
Podemos também definir perseverança como a capacidade de esforço sustentado a serviço de um ideal. Então, no original da palavra, quer dizer permanecer, tolerar, suportar muitas coisas para alcançar um objetivo. Permanecer, não é? Ou seja, a pessoa tenta, não consegue a primeira vez, ser constante, ela tenta de novo, até que ela consiga o objetivo que ela tem na vida dela, em qualquer área que seja. Aqui na minha revista diz assim: o cristão que não desenvolve esta capacidade será sempre escravo da mediocridade. Perseverança é uma qualidade decisiva do caráter, né? Toda pessoa de caráter é uma pessoa perseverante, ela é batalhadora, ela não desiste de nada, né? Ela vai atrás, ela corre atrás. Só se Deus disser assim: olha, eu não quero isso para a sua vida, não é esse caminho, não é essa porta, não é essa luta que você está tendo que eu quero, o meu alvo para a tua vida é outro. Aí, então desiste daquilo, né? Mas enquanto Deus não diz nada, ele vai lutar ali, perseverar até o fim naquilo em que é o objetivo dele. Aprendendo na escola do sofrimento. Parece contraditório, mas a alegria é pouco reflexiva e péssima mestra, pois pouco se aprende em tempo de alegria. Olha o que ele diz. Observe que o texto base diz que a tribulação produz a perseverança, não a alegria, não o gozo, né? Não os momentos fáceis da vida. Ele diz que é a tribulação, momentos difíceis, que produz a perseverança. Aqui diz assim na minha revista: o que significa dizer que este é o método pedagógico que Deus usa para desenvolver em nós essa virtude imprescindível, que é a perseverança. Como eu li aqui antes dos irmãos, diz que o cristão que não desenvolve a perseverança, ele vai ser escravo da mediocridade, ele vai sempre viver num nível raso, ele nunca vai ter capacidade para alcançar coisas maiores, para crescer, porque na hora em que ele vai tentando alguma coisa que cai, aquilo tudo arruína, ele simplesmente desiste, né? E ele vai tentar outra coisa, ele passa um tempo prostrado, ele não tenta de novo reconstruir aquilo de novo, até ver aquilo pronto, aquele projeto dele construído completamente. Então, a Bíblia é realista, e ela vai mostrar, irmãos, que o método de ensino de Deus para desenvolver em nós essa virtude é o sofrimento. Muitas vezes é a luta, é a tribulação, são os ventos, as tempestades da vida. É assim que Deus, na prática, nos faz ter perseverança. Assim como outras coisas também que Deus vai nos ensinar, a gente vai ver que é sempre na prática, né? Porque ser mestre, doutor, ensino de um assunto, por exemplo, como a perseverança, só na letra, só nas palavras é fácil. Agora, o verdadeiro sábio dentro da perseverança é aquele que aprendeu na escola da tribulação, da dor, do sofrimento, de passar por coisas que fez com que ele fosse perseverante. Eu disse outro dia para os irmãos que eu li no revista uma vez que os maiores homens de negócios no mundo hoje, os mais ricos aí, como por exemplo o Bill Gates, esse povo da Microsoft, da Mac, né, que faz o iPhone, essas pessoas, eles tentaram 6 vezes e até 10 vezes para conseguirem firmar alguma coisa. Eles trabalhavam, tem um filme onde o Bill Gates começou, aquele que morreu, o Jobs, né, que era da Mac, eles trabalhavam em fundo de quintal, num lugar ali que era a garagem, né, de casa, e eles trabalhavam ali, tentando fazer as invenções deles, iam se esforçando ali. Isso demorou muito, até eles chegarem a ser quem foram. Eles passaram por muitas derrotas, por muitas tribulações. Eles foram percebendo porque eles acreditavam naquilo que eles faziam, né? Até que eles venceram na vida deles. E assim foi a maioria das pessoas que têm êxito hoje. A gente olha e pensa assim: eu queria ser como essa pessoa. Mas se você for ver a história dele, você vai ver que ele tentou e caiu, tentou e caiu, tentou e caiu várias vezes até conseguir chegar onde chegou. Vejamos o que a tribulação ou sofrimento produzem. Pelo menos 6 coisas. A perseverança, Romanos 5,3, onde
nós já vemos aqui. A experiência, Romanos 5:4, aqui diz assim: o cristão desenvolve sua maturidade a partir das experiências que vai acumulando através das provações. É assim que vem a experiência também. A esperança, Romanos 5, verso 4, parte B, aqui diz assim: a esperança não traz confusão, porque quem espera no Senhor tem a certeza do cumprimento da sua palavra. Traz também o temor. Quem puder, abra no Salmo 119, versículo 67. Vamos ver o que diz aí. No Salmo 119, versículo 67. A esperança, a tribulação traz, a tribulação e o sofrimento trazem essas coisas. A perseverança, experiência, esperança traz o temor também. Salmo 119, versículo 67. Vamos achar quando ler. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a palavra. Amém. O salmista diz aí: antes de ser afligido, eu andava errado, né? Eu andava pecando, eu andava desviado, andava desgarrado. Mas depois que o Senhor me afligiu, aí eu me aprumei. Eu comecei a obedecer a tua palavra, né? Então veja que Deus, às vezes, ele vai trazer aflição, sofrimento e tribulação sobre a pessoa para chamá-la a um compromisso, a um comprometimento e ao temor a Deus. Porque ele viu que Deus observou que ele estava andando errado, que ele não estava cumprindo a palavra. Os homens talvez não soubessem, mas Deus estava sabendo. Aí Deus veio e o afligiu. Deus trouxe um tempo de tribulação sobre a vida dele. O que ele fez? Ele temeu a Deus e ele começou a andar retamente na palavra, né? Observar a palavra do Senhor. Que Deus faça isso com todo crente hoje. Que o Senhor venha e faça dessa forma como fez com o salmista. Todos aqueles que forem necessários, for preciso, que não estiverem temendo a Deus, andando em retidão, estiverem vivendo a vida da aparência diante do homem, que o Senhor venha, que o Senhor aflija, que o Senhor traga sobre a tribulação, sofrimento, mas não com o intuito de destruí-lo, e sim com o intuito de transformá-lo, colocar temor no coração dele e fazer com que ele desperte e que passe a andar sob a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus faça isso em nome de Jesus. Também a tribulação, quando ela vem de Deus, quando Deus permite ela vir sobre a nossa vida, Deus permite para que ela traga peso de glória, segundo Coríntios 4, 17. Estou bem certo que as tribulações, os sofrimentos que enfrentar agora, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, né? Diz a palavra do Senhor. Também produz disciplina, Deuteronômio 8, 5. Aqui diz assim: Deus, como Pai e Mestre, sabe quais áreas da vida do cristão precisam ser tratadas, disciplinadas. Por isso ele permite que venham as tribulações para, através delas, nos ensinar que de outra forma não aprenderíamos, né? Então Deus às vezes tem que fazer assim. Ele não quer, Deus ele nunca quer trabalhar da maneira mais difícil na vida dos seus filhos, do seu povo, mas tem horas que ele tem que fazer dessa forma, né? Porque ele ama. E ele mesmo diz em Provérbios que quando o pai ama, corrige, né? Quando o pai ama, disciplina. Quando o pai ama, ele não nega a correção do filho. E ele também faz assim com seus filhos. Eu escrevi aqui assim: muitas vezes Deus usa a tribulação, as aflições, para moldar o caráter da pessoa. Porque se Deus já fizesse tudo o que a pessoa quer, ela continuaria do mesmo jeito. Deus vai trabalhar para tirar o orgulho maligno, a altivez, a ganância, a soberba, a dureza de coração, a maldade, né? Então, tem coisa na nossa vida que está tão impregnada, está tão enraizada na nossa vida, que Deus vai ter que trabalhar de uma forma mais difícil. Ele vai ter que arrancar aquilo pela raiz. Muitas vezes vai ser de uma forma difícil, mas para quê? Para moldar o nosso caráter, para nos dar um caráter de cristão, para nos dar um caráter transformado, né? Nesse caráter que é segundo Deus, tem que ter a mansidão, a humildade, a perseverança. Então tem que ser tirado o orgulho, aquele orgulho mau, aquele orgulho maligno, né? Tem que ser retirado a altivez, a autossuficiência, a prepotência, a ganância, a soberba, a dureza de coração, a malignidade, né? Os pensamentos perversos. Deus vai trabalhar em todas essas áreas da nossa vida, porque isso não tem como permanecer uma pessoa com um caráter transformado por Deus, né? Então Deus vai fazer assim, irmãos, às vezes dolorido, né?
Tem pessoas que é mais fácil, porque é uma pessoa já mais tranquila, uma pessoa mais sossegada, uma pessoa já, mesmo sem ser cristã, já mais de uma índole assim, boa, uma pessoa já mansa, uma pessoa já mais humilde. Agora tem gente que às vezes é mais difícil, às vezes vai ter que trabalhar, vai ter que amassar no mesmo barro, jogar água, tirar as pedras, né? Vai tentar, faz o vaso várias vezes, mas não está como ele quer, ele vai amassa e faz de novo, e o processo muitas vezes na vida de muitas pessoas é mais trabalhoso, é mais dolorido. E muitas vezes Deus ele quer nos abençoar, só não tem nos abençoado ainda por causa da nossa resistência. Deus quer trabalhar, nós entregamos a vida, mas ao mesmo tempo não entregamos completamente. Deus quer trabalhar e nós não permitimos. Aí ele vai ter que fazer de um jeito assim, bem dolorido às vezes. Muitas pessoas da igreja, né, as pessoas que dizem que eu quero, Senhor, trabalhar na minha vida, eis-me aqui, usa-me, faz, me abençoa, mas está resistindo, lá no fundo, às vezes até inconscientemente, está resistindo o trabalhar de Deus, o mover de Deus, o moldar de Deus, o lapidar de Deus, o amassar de Deus. Né? Porque quando começa a doer, a pessoa fala, não, eu não quero não, mas ela fica ali, Deus vai trabalhando, ele fala, não, você entregou a tua vida, eu agora vou te amassar, eu agora vou te transformar, eu agora vou te moer, eu agora vou te lapidar, né? Não tem só, não tem alternativa, ou é, né? Então Deus vai fazer dessa forma. E muitas vezes há muita resistência em nosso caráter, em nosso ser, em nossos corações. E Deus vai ter que trabalhar das maneiras mais difíceis, através do sofrimento mesmo, da tribulação. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos usar, Ele quer fazer da nossa vida uma bênção, mas tem muita coisa que não permite. Tem muita coisa que para as bênçãos de Deus de fluir em nossas vidas. Né? E Deus quer tirar isso, Ele quer remover, porque Deus quer nos abençoar, Ele quer nos fazer uma bênção, Ele quer fazer a gente uma grande nação, Ele quer nos fazer um povo abençoado, próspero, um povo feliz, um povo restaurado, mas Ele tem que tirar essas resistências da nossa vida. Né? Por isso que a gente tem que nos analisar mesmo e ver em qual área nós estamos resistindo e nós mesmos ajudarmos, trabalharmos junto com Deus para essas resistências serem quebradas, essas coisas que é nós ainda, e nós trabalharmos junto com Deus para que logo as bênçãos fluam, a glória dele desça, nos use, ele possa nos capacitar como ele deseja. Amém, irmãos? Então vamos parar mesmo, refletir e dizer, Deus, qual é a resistência que há na minha vida? Né? O que está atrapalhando o teu trabalhar, o teu moldar, o teu amassar, lapidar em mim? Eu quero saber porque eu quero trabalhar contigo, para que eu passe por menos tribulação e sofrimento possível. Né? Então, irmãos, vamos ver isso em nome de Jesus. Perseverança, capacidade para esperar. A perseverança é outra escola de ensino eficaz. Enquanto se espera pelas bênçãos de Deus, as mudanças vão acontecendo. O caráter cristão vai se amoldando. A pessoa vai alimentando a esperança e vislumbrando a vitória. Aqui diz assim, a Bíblia registra vários exemplos de homens que perseveraram no aguardo das bênçãos divinas. Por exemplo, Noé, um exemplo de perseverança. Os homens da Bíblia que mais esperou para ver o cumprimento de uma palavra de Deus foi Noé. Ele foi o que mais esperou, talvez. Depois que o Senhor disse que iria chover, em Gênesis 6:17, ainda levou 120 anos para essa palavra se cumprir. Em Noé, vemos as características daqueles que são perseverantes, chamados por Deus. Os perseverantes são chamados por Deus para construir projetos a longo prazo. Deus só pode contar com esses, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? Tem gente que não consegue esperar. Se Deus fala uma coisa, é igual criança, né? Às vezes você promete, faz isso que eu vou te dar isso, né? Ele mal terminou de fazer, já está dizendo, e aí, você vai me dar, e agora? E não é dessa forma, né? Às vezes Deus promete, mas não é para agora, não é para hoje. É para conforme a nossa vida for trabalhada por Ele, é no tempo dEle, na hora dEle. Nós podemos apressar isso, né? Quanto mais nós caminhamos com Deus e aprendemos e perseveramos e crescemos, isso pode ser diminuído o tempo. Mas Ele só vai poder contar com pessoas perseverantes para projetos a longo prazo. É difícil esperar, é dolorido, é doloroso esperar
às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 17 anos, para Deus dizer assim para você, olha, eu vou dar um filho para você, 17 anos, 25 anos, 20 anos, né? E você perder aquela esperança, até perder aquela esperança, esperar, e dizer, já passou 10 anos, já passou 15, eu acho que isso aí não era Deus que falou, Deus que usou alguém para falar. Vamos deixar isso para lá, porque é melhor não ficar mais esperando por isso, né? E esquecer até, de repente, naquela hora que a gente fala e pensa que vai existir, aí Deus diz, é agora que eu vou cumprir. Mas é difícil esperar coisas a longo prazo, não é nada fácil. Você esperar sem saber o dia, sem saber a hora, é como a gente sempre vê, que a gente lê a história de Noé, lê a história de Abraão, lê a história de Davi, né? A gente vê ali, de uma página para outra, o caso todo se desenrolar, acontecer, mas para eles foi 25 anos, foi 40 anos lá para Josué e Caleb, né? Foi muito tempo, foi 10 anos para Deus cumprir a promessa na vida de Davi, foi 20 anos para Deus cumprir a promessa na vida de José, né? Então, muito tempo. E a gente às vezes lê aqui rápido, é fácil, a gente já sabe a história, mas eles viveram dia a dia após dia, situação após situação, ano após ano, até aquela promessa se cumprir na vida deles. E ali perseverando, esperando, sendo fiéis a Deus, deve ter sido muito difícil na vida de cada um deles também. Deus apostou no caráter de Noé. Será que Deus pode contar com você para projetos grandiosos e de longo prazo? Né? Então, esses são chamados por Deus. Focalizando o alvo. O perseverante se mantém focalizado no alvo, pré-determinado pelo Senhor. O foco de Noé estava na construção da arca. As pessoas que não desenvolvem a capacidade de se esforçar para atingir o ideal, perdem o foco e se perdem na caminhada. Isso não aconteceu com Noé. Ele começou e terminou sua missão, como estava escrito em Gênesis 7:1. Glória a Deus por isso. Aqui diz assim, se tivéssemos a oportunidade de perguntar para Deus, Senhor, qual a maior virtude do caráter de Noé? Talvez ele nos respondesse, sua perseverança e determinação. Então ele foi muito perseverante, porque, irmão, na história de Noé, nós vimos Deus falando com ele uma vez só. Deus não ficou falando com ele sempre, né? Deus falou uma vez só, porque foi uma experiência tão marcante na vida dele, tão real, tão clara, né? Que aquilo durou por 120 anos, até que depois de 120 anos, Deus veio falar com ele novamente. E ele ali perseverou, como nós vamos ver aqui, através depois de crítica super pessimista, da própria família, das pessoas naquela cidade. Muita coisa ele deve ter ouvido, mas ele ficou ali firme naquela missão dele. Até o final, ele terminou, né, aquela missão dele, ele foi até o final. E ele, através disso, foi salvo com a sua família e foi escolhido por Deus para dar continuidade à humanidade, a toda a humanidade. Foi de Noé que veio Abraão, foi de Noé que veio Davi, né? Se você for ver, ele veio de Adão. Mas depois cessa todo aquele povo lá que veio de Adão, e agora vai vir um novo povo de Noé e dos seus 3 filhos. Não sei. A Bíblia relata que Deus falou com Noé 2 vezes, né? Mas não era de tudo. Como é que ele faz? Ele não tinha noção nenhuma para construir a arca. Como é que foi feito nesse processo? Será que Deus não falou mais na minha relação ou Deus mandava? Eu creio que Deus, assim, já naquela vez que falou, já deu toda a orientação para ele e a capacitação também. Ele foi capacitado, além de ser orientado, ele foi capacitado pelo Senhor também. Então, Deus já deve ter dado, como Moisés, né? Ele passou aquele tempo ali, Deus já deu toda a orientação de como. No caso de Moisés, Deus mandou descrever tudo aquilo ali. Mas no caso não, ele só especifica ali rápido, fala rapidinho só. Mas ele deve ter dado todo o projeto para ele, como falar as medidas, o tamanho, falou que ele deveria betumar a arca por dentro e tal, que deveria ser assim, as medidas, né? Então Deus já deu todo o projeto para ele, assim, eu acho que ele deve ter ficado claro na mente dele, né? E ao mesmo tempo a capacitação para ele fazer também. Aí Deus falou, vai, colhe madeira e tal, e Deus orientou como ele deveria fazer todo aquele processo, né? E aí ele ficou aqui de 120 anos ali, provavelmente, construindo a arca. Não fala se ele terminou antes, ou se ele terminou naquele tempo de 120 anos, mas além de ser o tempo que Deus deu para ele construir, foi também um tempo que Deus deu para as pessoas, né?
Deus deu para as pessoas, porque ao mesmo tempo que ele construía, a Bíblia fala lá em Pedro que ele também era pregoeiro da justiça, né? Ele anunciava aquilo que ele tinha recebido de Deus, talvez não dizendo para as pessoas assim, ele só dizia, olha, Deus mandou construir uma arca e ele falou que daqui a um tempo o mundo vai ser destruído pela chuva, pelo dilúvio, vai vir água em todo canto, do céu, da terra, e vai inundar tudo. E na Bíblia fala que nunca tinha chovido até então. Por isso que o povo achou que ele era mais louco ainda, porque nunca tinha caído água do céu, sempre era orvalho, eram as águas que já existiam na terra. Deus ele era diferente, e a Bíblia fala que a terra ela estava ainda debaixo da maldição do pecado de Adão, de uma forma muito forte, e que depois de Noé, a terra vive uma nova fase, uma nova maneira até de ser, né, as coisas, e como era, né, a chuva agora, não era só aquele orvalho, era diferente agora. E a terra passou de certa forma, a ser abençoada através de Noé e da sua descendência. A fidelidade de Deus, no caso ainda de Noé, né? Os perseverantes descansam na fidelidade de Deus. A perseverança do cristão é proporcional ao conhecimento que ele tem do caráter de Deus. A missão que Deus dera a Noé era absurda e inconcebível aos olhos dos homens que não conheciam a Deus. Noé conhecia muito bem o Deus que ele servia, por isso ele descansou em sua fidelidade e soberania. Então, depois disso, eu creio que ele vai desenvolver uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Por mais que Deus já não falava com ele, mas ele falava com Deus. E ele sentia Deus como nós sentimos também. E ele foi um herói da fé porque daí para frente ele passa a viver pela fé. Ele teve uma primeira experiência e depois ele vai passar a viver realmente pela fé, naquela palavra, naquela promessa que Deus tinha dado a ele. Hebreus 11, 7 coloca ele como um dos heróis da fé. Os perseverantes são otimistas. Todo o que persevera é um otimista. Isso não foi diferente com Noé. Podemos perceber esse mesmo espírito de otimismo nas palavras de Jó, quando ele estava sendo provado com o ouro no fogo. Jó 19, 25. Algum irmão pode abrir essa passagem? Jó 19, 25. Mesmo estando passando por tanto sofrimento, Jó, como Noé, ele ainda demonstra otimismo, mesmo daquele grande sofrimento que ele estava passando. Jó 19, 25. Eu sei que o Redentor vive, porque não tem, ele se levantará sobre a terra. Amém. E ele continua dizendo, mesmo depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Isso é o otimismo dele, né? Ele falando, eu sei que ele vive, ele vai se manifestar, ele vai se levantar ao meu favor, né? Então é uma palavra de confiança de Jó, porque ele tinha certeza da sua justiça diante de Deus, da sua comunhão com Deus, da sua sinceridade diante de Deus, diante daquilo que estava sendo acusado. E ele demonstra otimismo, né? Aqui diz assim, os otimistas creem no impossível, por isso são capazes de enxergar o invisível. Hebreus 11, 24 a 27 fala sobre esses que eram homens de fé, mas que também tinham um grande otimismo, né? A crítica do pessimista. Os perseverantes sabem lidar com os críticos pessimistas. Durante os anos que antecederam o dilúvio, Noé precisou de muita habilidade para lidar com o pessimismo dos parentes, das pessoas que faziam parte do seu círculo de amigos. Noé sabia que se desse ouvidos aos pessimistas, estaria alimentando o espírito de derrota que domina a maioria das pessoas, dominava e domina até hoje. O pessimista distorce a visão e tira o ânimo das pessoas de lutar até o fim. Então, o pessimista é terrível, porque o pessimista sempre está tentando tirar o otimismo do otimista. Ele não suporta ver um otimista. Ele sempre quer transmitir o pessimismo dele para o otimista. E quer ver o otimista parar de lutar, né? Perder o ânimo e parar de lutar. E se tornar um pessimista igual a ele. Então é terrível. Cuidado para não ficar perto de gente pessimista. Você fala uma coisa, a pessoa sempre joga para baixo. A pessoa sempre diz que não vai dar certo. Sempre que diz que é perigoso. Mas não sei o quê. Porque está difícil. Porque não sei não, hein? Então cuidado com gente pessimista. Se Deus tem dado uma palavra ao seu coração, siga a voz de Deus, caminhe com Deus, porque Ele é o maior otimista que existe, né? Ele é fiel e Ele vai sempre colocar uma palavra de fé e de perseverança, de ânimo e de otimismo no seu coração.
Então, cuidado, fique longe de pessoas pessimistas. E tente passar sempre o seu otimismo para quem é pessimista. Nunca se deixe ser intimidado e desanimado pelo pessimismo daqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Porque, irmão, a vida já é difícil, né? Já há poucas oportunidades muitas vezes. E ainda, se deixar levar pelo desânimo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nem na terra e nem no céu. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Continue do lado dos otimistas. Né? Se o pessimista quer ficar para trás, deixe ele ficar para trás. Se você não consegue passar o seu otimismo para ele, então deixe ele com o pessimismo dele para lá. Não fique do lado dele. Caminhe com os otimistas em nome de Jesus. Não dê ouvidos aos pessimistas que sempre tentam desmotivar e desviar você do foco, que é de continuar investindo nos sonhos de Deus para a sua vida, né? Ou com os seus próprios sonhos também. Os sonhos e ideias que você tem para a sua família, para a sua própria vida, para ter felicidade aqui no mundo, porque Deus ele nos dá essa liberdade também. Tornando-se canal de bênçãos. Os perseverantes se tornam canal de bênçãos para outros. Por causa de Noé, toda a sua família foi salva do dilúvio que veio sobre a terra. Assim como Deus encontrou Noé para usá-lo como instrumento da sua graça a fim de salvar a sua família, ele continua hoje procurando pessoas que tenham um caráter semelhante, com o qual ele possa contar para serem canais da graça. Em Gênesis 6:8 a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? Então Deus escolheu Noé por isso, porque mesmo antes de Deus falar com ele, ele já era uma pessoa diferente, ele já era uma pessoa cheia de graça. Ele era uma pessoa já confiante, uma pessoa determinada, uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus, porque desde lá do seu antepassado, que era o filho de Adão, Sete, Noé, ele já sabia alguma coisa sobre Deus. Ele não tinha tido uma experiência pessoal, mas ele decidiu ser diferente naquela geração. Porque por um tempo, a Bíblia diz, mais ou menos 1000 anos, os descendentes de Sete buscaram a Deus, oraram a Deus, clamaram a Deus, mas depois eles mesmos se corromperam também. Só sobrou Noé e sua família pela misericórdia de Deus. E a gente vai ver que Noé, ele tinha outros parentes também. Ele tinha muitos parentes também. A família dele, como Deus considera, é o marido, a esposa e os filhos. Mas ele tinha parentes aderentes, ele tinha talvez irmãos, ele tinha sobrinho, ele tinha talvez até pai e mãe, sei lá. Mas nenhum deles era agradável ao Senhor. Por isso, ele deve ter sofrido muito com a crítica, não só dos que eram perversos, daqueles que viviam ali pecando contra Deus, mas os seus próprios familiares também criticavam ele. Muitas pessoas chamavam ele até de louco, com certeza. Mas ele continuou crendo naquela palavra do Senhor, né? E foi até o final da sua missão. Diga, irmão. Será que essa perseverança é o certo de falar que foi o Espírito Santo capacitou ele dando habilidade para construir a arca, né? Que o Espírito Santo ajudou ele. E como também tem os casos que falam que Saul matou milhares, que Davi matou 10 milhares. Então, pelo poder do Espírito Santo, aí pode falar que capacitou o braço dele a ele matar tantas pessoas assim, que era guerreiro, né? E outros casos que é também está escrito que a salvação do Senhor do começo ao fim da pessoa. Com certeza, mas ele já era diferente em si também, né? Porque tem coisas que já é da decisão da pessoa também. Ele vivia num mundo generalizado, era perverso, corrupto, afastado de Deus, e é como, por exemplo, Daniel, né? Ele diz que ele decidiu com seus amigos não se contaminarem. Aí quando ele tomou aquela decisão dele, aí o Espírito de Deus veio e ajudou. Né? Então, muita coisa vai partir de nós. É, por exemplo, como também o erro que a gente pratica. Começa em nós a nossa decisão, aí depois o diabo entra. Né? Ele entra e intensifica aquele erro que a gente está praticando. Então, muita coisa vai começar da nossa decisão, do livre-arbítrio, de tudo mais que Deus ele tem dado a nós. Aí depois, em cima disso, né, dessa fidelidade, dessa justiça que a gente já decidiu ter, não se contaminar,
aí Deus vem e nos ajuda, né? Ele vem e nos capacita a ficar firme naquela posição que nós já, no nosso coração, decidimos ter. Mas Deus sabe que a gente não tinha força suficiente para ir até o fim. Aí Ele vem e nos capacita, dando o seu Espírito, né? Como deu para José, como deu para Daniel, como com certeza deu para Noé. Porque tem coisas que a gente vai ver explicitamente dizendo que o Espírito Santo era com aquelas pessoas. Tem hora que a gente vai entender que ele estava com a pessoa também. Assim como tem horas que a gente vai ver abertamente, ali, claramente a Bíblia dizendo que o diabo estava por trás de certa situação. E outras horas nós vamos entender indiretamente também que o diabo estava por trás daquela situação. Né? Como a Bíblia diz que o diabo tentou Davi, colocou um orgulho no coração dele para que ele fizesse vontade do povo sem que Deus mandasse. E nós vemos no caso de Batseba que Deus não fala nada sobre o diabo ali. Mas nós sabemos que indiretamente, devido àquela sensualidade, a sedução, ao desejo de adulterar, de fazer o rei cometer o erro, indiretamente, né, veio primeiro aquele desejo, aí indiretamente o diabo veio, entrou naquilo e intensificou e levou ele a cometer aquele pecado. Então, tem coisas que a gente tem que ter percepção para enxergar e para ver, né? Que tanto o Espírito Santo estava ali por trás, como também o inimigo, o Espírito do mal, atuando ali para fazer a pessoa acertar ou errar, né? Como a Bíblia mesmo diz, como falou em Filipenses 2,13, né? É o Senhor que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, né? Mas tudo isso caminhando junto com a gente, né? A gente desejou, a gente pelo menos assim, eu quero acertar, eu quero fazer a coisa certa, eu quero, Senhor, não tenho condições, capacidade, mas Senhor, eu quero, né? Me ajuda a fazer o certo, a ser obediente, a ser um servo bom, agradável. Aí Deus vem e nos capacita, né? Porque Ele é quem opera em nós, o querer e o efetuar. É verdade. Aí Deus ajuda, né? Então a gente tem que ter disposição de coração, de mente, de coração, né? Porque tem gente que realmente você vê, você às vezes quer mais do que ele. Você quer ver a pessoa liberta mais do que ele mesmo. Você quer ver a pessoa abençoada mais do que ela mesma. Você quer ver a família dele abençoada mais do que ele mesmo, né? Ele mesmo não demonstra tanta disposição. Você ora, você jejua, irmão, vou jejuar por você. Ah, tá bom. Eu vou orar por você, irmão. Tá bom, pode orar. Ajuda, né? É bom orar pela gente, né? Mas você vê que ele, a própria pessoa não tem tanta disposição quanto você mesmo está tendo por ela, né? Então é difícil às vezes. Quando a pessoa não quer, Deus não obriga, né? Nem Deus mesmo ele faz ou força nada, porque a própria pessoa não tem nem a disposição de coração. E diz assim, não, eu quero, Senhor me ajuda porque eu quero, né? Eu quero ser abençoado, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. A pessoa, ela mesmo decide viver uma vida dupla, uma vida dividida, uma vida aparente, né? Aí lá fora ela vê que ninguém está por perto, aqui ninguém está vendo, agora eu posso soltar as frangas aqui, agora eu posso viver como realmente eu sou, né? Aí ela não vai fazer nunca uma pessoa assim, porque ela não tem disposição de coração. Ela, na verdade, não quer ser transformada, não quer ser mudada. E Deus não obriga, Deus não força ninguém a nada, né? A pessoa tem que ter disposição de coração. Outros exemplos de perseverança. São homens que eles deixaram os seus nomes marcados na história. Por causa do seu esforço, eles hoje influenciaram o mundo inteiro e beneficiaram o mundo todo. Por exemplo, foi por causa da perseverança de Thomas Edison que hoje temos a lâmpada elétrica. Foi por causa da perseverança de Carlos Chagas que hoje sabemos qual o inseto transmissor da doença de Chagas, barbeiro, facilitando assim o tratamento. Foi por causa do esforço sustentado de Martin Luther King, pastor norte-americano, que os negros dos Estados Unidos hoje são tratados com dignidade e respeito. Foi por causa da determinação e perseverança de José do Patrocínio, que lutou durante 30 anos pela abolição da escravatura, que hoje os negros são livres e tratados com respeito no Brasil. Então, são homens assim que talvez muitos deles nem foram cristãos, mas assim, o que eles fizeram pela humanidade foi muito importante, até hoje e sempre vai ser. Eles vão sempre ser lembrados por causa do que eles fizeram, por causa da sua perseverança. Thomas Edison, mesmo quando ele tentava fazer a lâmpada elétrica, se eu não me engano, foram mais de 1000 vezes que
Ele tentava, não dava certo. Aí ele fazia de outro jeito, aí ele ligava a lâmpada, aí começava a acender, ficava um tempinho, ele falava, acho que deu certo. Daqui a pouco aumentava aquele brilho, aí estourava a lâmpada, né? E ele já ficava ali e falava, vou tentar de novo, né? E foi tentando até conseguir. E até que ele conseguiu, né? Sugou essa a perseverança de muitas pessoas. E ele faria isso 10.000 vezes se fosse preciso, né? Porque é um camarada muito perseverante. Aqui diz assim, os otimistas sabem que o esforço dos perseverantes nunca fica sem recompensa. Então não adianta ser só otimista, tem que ser perseverante. Aí você vai ter recompensa no final. Os perseverantes não desistem com facilidade. A causa do fracasso na vida de muitas pessoas é que elas começam seus projetos e nunca terminam. Os homens que fizeram história e realizaram seus sonhos são os que não se renderam no meio do caminho, ao desânimo, seguindo até o fim. 2 Timóteo 4:7, onde diz ali sobre Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo diz que ele terminou, ele foi até o final da sua caminhada, com perseverança, né? Então, é como ele diz aqui, a causa do fracasso na vida de muitas pessoas é que elas não começam, elas começam seus projetos e nunca terminam. Né? E tem gente que nem começa, né? Tem gente que só tem ideia, só tem os projetos, mas nunca faz. E o mundo perde com isso, a igreja perde com isso, as pessoas perdem com isso. Porque você vê coisa que beneficiaria muita gente, não só ela. É como alguém me disse que no cemitério estão os maiores sonhos, os maiores livros, os maiores projetos, né? No cemitério estão as maiores coisas que nunca foram realizadas, porque as pessoas não tiveram coragem, tiveram medo, porque até começaram, mas não terminaram. Então, no cemitério, geralmente, lá estão, né? Muitos livros que não foram escritos, muitos projetos que não foram realizados, sonhos que não foram vividos, né? Vivenciados. Está lá no cemitério morto junto com aquela pessoa que sonhou, mas não colocou em prática. Pastor, Diga, no nosso caso, nós somos cristãos. Nós temos um sonho, nós temos projetos, então eu particularmente costumo colocar na direção do Senhor. Mesmo vendo que é um projeto, que é um plano, que é uma coisa boa. Não vem resposta. Se eu fizer, eu estou indo contra a vontade. Não, você está vendo a coisa certa, você está colocando na direção de Deus. Porque tem coisa que não adianta ser também otimista e perseverante se não está na direção, né? Se não é algo assim que Deus quer que você se envolva, que você faça, né? Agora, tem outras coisas que Deus vai te dar a direção. Né? É assim que a gente deve proceder também, com certeza. Ou na direção de Deus. É bom, mas nem sempre o que é bom vai ser bom para a gente, ou vai agradar a Deus. Ainda mais quando, sei lá, atrapalha a nossa vida com Deus, tira todo o nosso tempo, faz a gente ter problema na nossa casa, faz a gente não poder vir nós na igreja. Então, depende muito do que é essa bênção, né? A gente tem que ter muito cuidado e realmente tem que ter a direção, né? Tem que pôr a direção de Deus. Talvez você coloque agora também, Deus dá a direção porque não é para agora. Né? Talvez, se Deus já te desse a direção hoje, você ia colocar em prática o que você diria. Não, Deus me deu a direção, então é o que eu tenho que fazer. Né? Talvez seja uma coisa também que é boa, mas não é para agora. Se continua no coração, por mais que não vê a resposta, talvez Deus esteja dizendo, não é agora, espera, mais para frente. Aí talvez lá na frente Deus vai te dar aquela direção, porque tem coisas que comigo já foi assim. Né? Eu coloquei diante de Deus, porque assim me veio o sentimento, parecia ser uma coisa que Deus queria que eu fizesse, e eu coloquei na direção de Deus. E coloquei um propósito ali diante de Deus. E não veio, não aconteceu. Mas eu fiquei com aquilo no coração. Eu fiquei com aquele negócio assim, pensando, mas não veio a direção agora. E Deus, no meu coração, disse que não era para aquele momento. E o que aconteceu? 3 anos depois, veio aquela direção que eu tinha pedido. Né? Aquele sinal, e aí na hora que aconteceu aquilo, aí me veio aquele pensamento, aquilo que eu pedi, eu tinha que colocar diante de Deus. E aí é como se Deus estivesse dizendo assim, aquilo é agora, né? Aquele negócio lá que você pediu lá 3 anos atrás, é agora. É para fazer agora. Era uma coisa boa, mas não era para aquele tempo, era para agora. Então tem coisas que é assim também, a gente tem que pôr diante de Deus. Se a gente tem a paz quando não acontece aquilo que a gente pediu, e aquilo sai do nosso coração, da nossa mente, a gente fica tranquilo sabendo que era uma coisa que Deus não queria que a gente fizesse. Mas se aquilo ainda continua no nosso coração, talvez é porque Deus está dizendo, espera, porque não é para agora.
uma coisa que eu estou boa, é um bom projeto, mas espera, guarda no seu coração, porque é daqui para 2 anos, daqui para 3 anos isso aí, né? Então tem isso também. Os inimigos da perseverança. Perseverança é uma virtude que pode ser desenvolvida e cultivada. O pastor e escritor John Maxwell, em seu livro Talento Não é Tudo, afirma que para desenvolver a perseverança é necessário eliminar alguns dos seus maiores inimigos. Aí ele vai falar sobre 5 inimigos. Um estilo de vida com base na desistência. Na carta que Jesus enviou para a igreja de Esmirna através de João, ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel até o fim da tua vida, né? Ser fiel até o final da tua vida e eu te darei a coroa da verdadeira vida. E segundo, outro inimigo da perseverança, a falsa crença de que a vida deveria ser fácil, né? Tem gente que pensa assim, que tem que ficar na rede e esperei com paciência no Senhor. Ele pensa que o esperar que a Bíblia fala é ficar ali sem fazer nada, ficar ali só aguardando a bênção do Rei do Céu. E o esperar não é isso, né? É ter perseverança em Deus. Não é ficar esperando a bênção chegar, né? Às vezes Deus pode mandar a bênção bater na sua porta, se Ele falar que vai fazer, pode acreditar que vai acontecer. Mas a regra mesmo, isso é a exceção. A regra é você trabalhar, você desenvolver, você correr atrás e crer em Deus, confiar em Deus, trabalhar, suar muito, e Deus ele vai cumprir as promessas dele, né? Mas isso é uma falsa crença de que a vida deveria ser fácil. João 16:33. Este é outro inimigo da perseverança a ser derrotado. As pessoas bem-sucedidas não esperam ter sucesso imediato, nem esperam caminhos sem problemas para chegar ao sucesso, né? É como para o céu também. Tem pastores que sempre dizem: o Senhor, Ele falou para a gente caminhar para o céu, mas Ele não falou que ia ser fácil, Ele falou que está conosco, né? Ele falou que está do nosso lado, mas Ele não falou que ia ser fácil chegar lá, né? Ele mesmo avisou que o caminho é estreito, a porta é estreita, apertada. Ele falou que o caminho é difícil. E Ele falou que está do nosso lado, não que ia ser fácil a caminhada. A falsa crença, a terceira coisa, a falsa crença de que o sucesso é um destino. Na lição sobre o trabalho, estudaremos sobre os 5 fatores determinantes para o sucesso, que são vocação, preparo, oportunidade, trabalho e dedicação. Esse aqui é o comentário do pastor Josué Gonçalves. Ele fala sobre essas 5 coisas aqui. Aí agora, através dessa lição, ele vem acrescentar a perseverança também como a 6ª coisa, né? Podemos incluir o 6º fator determinante para o sucesso, perseverança. Lembre-se de que sucesso não é um destino, mas sim um objetivo a ser alcançado. Então, é uma falsa crença de que o sucesso é um destino. Ou seja, eu simplesmente vou esperar e vai acontecer, né? Vai acontecer, vai surgir, vai vir, simplesmente vai acontecer a oportunidade. Mas não é um destino, é um objetivo. É algo que a pessoa luta por aquilo, né? E ela vai ter que ter vocação, preparo, oportunidade, muito trabalho e dedicação. Em 6º lugar também, perseverança. A 4ª coisa, falta de resistência, mais um inimigo da perseverança. Para entender o que é resistência, usemos a metáfora, a comparação do galho cujo interior está novo, verde e vivo. Quando retorcido de modo a perder a forma, esse galho se curva, mas não quebra. Em vez disso, ele volta a brotar e continua a crescer. Essa é uma excelente descrição de como o cristão deve ser se quiser perseverar em meio à adversidade e aproveitar ao máximo o seu talento. Então, o cristão tem que ser como um galho verde. As adversidades, as dificuldades da vida vão retorcer ele. E ele não vai quebrar, ele vai machucar, ele vai doer, mas ele não vai quebrar. E logo vão nascer os brotos que vão dar continuidade naquele galho. Né? Diga. Esse item aqui que o pastor José Gonçalves falou, da dedicação, né? No caso da gente que hoje é cristão e quer fazer a obra, a gente se dedicar a ter o sucesso dentro da igreja é uma coisa. Agora, se você quiser ter o sucesso aqui, quiser ter o sucesso lá fora, é difícil, né?
Mas seu sucesso depende de Deus também, né? Tem que entender isso. Então você tem que priorizar aquilo que é o mais importante. Você tem que ter tempo para todas as coisas, você sempre tem que saber dividir, né? Por exemplo, eu e o irmão ele, por exemplo, trabalha por conta. Se a gente tiver que se dedicar mesmo para ser bem sucedido, a gente tem que se empenhar mais horas lá, tanto antes do horário como depois do horário. Só que se a gente fizer isso, a gente vai estar dentro de Deus. Então, na verdade, é difícil. Talvez não seja isso não. Talvez não seja dedicar mais horas para ter sucesso não. Já eu penso talvez diferente. Eu penso que você tem que saber dar o seu horário lá, ter o seu tempo em casa, ter o seu tempo na igreja, ou não só na igreja, mas seu tempo para Deus no dia a dia, dividido entre os horários de trabalho também. E isso é que vai determinar o seu sucesso, né? Mesmo trabalhando pouco, Deus vai fazer você ter o sucesso, né? Porque Ele está vendo a sua perseverança, o seu esforço, o seu levantar cedo, o seu cansaço, o seu buscar a Deus durante o dia, o seu já começar o dia colocando Deus em primeiro, né? E os seus cultos na igreja, a sua dedicação na sua família. Aí Deus vai determinar o seu sucesso, né? Não é assim que também só para você buscar, você se empenhar, você se dedicar. Ele fala aqui de uma forma geral, mas se ele, com certeza, se ele fosse especificar também, ele ia colocar isso, né? Então, é importante tudo isso aqui, mas a gente tem que sempre acrescentar Deus, né? Então, como a Bíblia mesmo diz, é tempo para todas as coisas. Você tem que fazer com excelência, aproveitar ao máximo aquele tempo que você tem que trabalhar, mas assim, como a Bíblia mesmo mostra para a gente, não é o muito trabalhar, o muito fazer que você vai ter o sucesso ou a prosperidade, né? É você fazer com excelência, você aproveitar bem o tempo, você saber dividir o tempo, saber ser organizado, disciplinado. Porque eu mesmo, às vezes, tem coisa que eu vou fazer que eu me embanando todo e acabo que não faço nenhum nem outro, né? Porque eu fico, às vezes você vai deixando certas coisas, vai acumulando, aí você não sabe o que faz, faz um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, e tem hora que eu me atrapalho com muitas coisas assim, porque eu não sei. Aí, através da experiência do atrapalho que eu tenho, aí eu vou me organizando, eu vou procurando priorizar a ordem de prioridade, então eu vou fazendo para ter a excelência do uso do tempo, e aí tem aquele tempo só ali, e depois tem o tempo para a família, o tempo para Deus, o tempo para o descanso, e Deus me abençoar por isso, né? Porque eu estou sendo uma pessoa disciplinada, eu estou me esforçando, estou trabalhando, estou indo atrás, estou fazendo minha parte, não estou sendo preguiçoso, mas eu também estou dando meu tempo para Deus, estou dando meu tempo para o descanso, estou dando meu tempo para a minha família. Aí Deus vai ver todo esse conjunto aí, e Ele vai fazer com que o sucesso venha, né? Porque a Bíblia mesmo diz que é Ele quem dá o pão quando não dormimos, né? Ele abençoa os seus quando dorme. Então, até quando você estiver descansando, Ele vai estar preparando as pessoas, colocando pessoas no seu caminho, preparando durante que você está dormindo, Ele prepara as pessoas que vão no outro dia lá levar serviço, Ele já vai estar tocando o coração, já vai estar fazendo com que seja naquela noite já preparada a bênção do outro dia, né? Provendo a necessidade. E às vezes é isso que falta mais, mano. A gente ser mais, usar mais o papel, com mais as coisas, sei lá, organizar, bem disciplinar de uma forma assim a nossa vida, para a gente dizer, não, se é 8 horas de trabalho, é 8 horas de trabalho, né? Se é 6 horas de sono, 7 horas, então eu vou ter que descansar isso aqui. E tal dia é o dia do culto para o Senhor. Então eu tenho que cultuar o Senhor, né? Durante o dia eu tenho que ter aqueles meus momentos de oração, de leitura da palavra, né? E todos os dias eu tenho que ter o meu tempo para a minha família, né? Então a gente tem que saber, na verdade, disciplinar a nossa vida, a gente ter tudo isso, né? Durante um dia, 24 horas, a gente poder pegar essas 24 horas, repartir direitinho e dizer, não, na segunda já não tem igreja, mas eu posso ficar com minha família em casa mais tempo, mas nesse tempo eu vou fazer isso, então nós vamos sair, ou então nós vamos descansar juntos, assistir um filme, né? Aí eu acho que a gente mesmo tinha que fazer igual a Superman em cima lá, pegar assim mesmo, fazer assim, a escala dos horários da nossa semana, né? E tentar no máximo possível cumprir aquilo ali, né? Sem deixar para depois, fazer o máximo para ser disciplinado naquela escala que a gente faz da nossa segunda, da terça, porque às vezes a segunda é de um jeito, a terça já é de outro, a quarta já é de outro, né? Então a gente ser bem assim, bem mergulhado na disciplina, com os nossos horários e cumprir fielmente, né? Para que Deus possa também ver isso e abençoar a vida da gente. Ser mais organizado nessas coisas de horário, de tempo, né?
Porque são 24 horas, se a gente for ver, é bastante hora, né? E a gente tem que saber assim mesmo, dizer, não, Deus está na tua mão e eu vou tentar fazer aqui, aí eu vou me ajustando, eu coloco de uma forma, não está bem certo daquela forma, mas eu vou ajustando, mas sempre tentando me disciplinar, para que Deus venha ver aquilo e me abençoar, né? Porque a bênção vem do Senhor, né? A Bíblia fala que Deus acrescenta aos seus que não causa dores, né? A bênção do Senhor nos enriquece e não causa dores. A gente mesmo, da nossa maneira, a gente só acumula dor na nossa vida. Eu vi um rapaz outro dia, trabalha igual como diz o povo, né? Igual um condenado, igual um burro de carga, porque trabalha muito mesmo. E anos e anos trabalhando, aí outro dia tem gente que olha e pensa assim, abençoado, tem isso, tem aquilo, é igual qualquer pessoa aqui também. Os irmãos trabalham por conta, tem gente que olha e fala assim, está nadando em dinheiro, tá na bênção, né? Mas não é assim. E essa pessoa também, as pessoas olham e falam assim, tem isso, tem aquilo, outro, faz isso, faz aquilo, vende isso, vende aquilo. E quando eu fui ver a história dele, são milhões de dívidas que ele tem. A gente que não sabe que todo mês ele tem que fazer o trabalho dele para pagar um pouquinho da dívida. Mas nesses anos todos eu falei, meu Deus, como é que pode? A pessoa trabalha tantos anos por conta, faz seu trabalho, trabalha igual um jumentinho de carga mesmo, e só tem dívida, só acumulou dívida na vida, né? Dívida de milhões. Você pensa assim, separado, para e fala, não é possível. É muita coisa, é muito dinheiro devendo, né? Tanta luta e nada, só dívida para anos ainda aí, e talvez, sei lá, vai viver a vida inteira, se não for tê-lo na vida, nunca vai conseguir pagar isso, vai ficar para uma geração, né? Se Deus não tiver misericórdia, mas também é porque sabe trabalhar, mas não sabe administrar, né? É um bom trabalhador, é excelente no seu trabalho, faz direitinho e tudo mais, mas não sabe administrar. Teria que ter outra pessoa para administrar para ele, para que ele não tivesse entrado nessa situação, né? Então, é bem complicado, às vezes, esse negócio de administração do negócio é difícil, né? Às vezes a pessoa é um bom trabalhador, mas ele precisaria ter uma outra pessoa para administrar para ele, porque nisso ele já não consegue, né? Então, a bênção de Deus é o que a gente mais precisa na nossa vida. Se a gente se organizar mesmo, dizer, Deus me ajuda, talvez demore 1 mês, 1, 2, 3, 5, 6 meses, para a pessoa conseguir mesmo ter uma disciplina do dia a dia dele ali, né? Mas é necessário a gente fazer, porque senão vai virando uma bola de neve e chega a um ponto que a gente já não consegue mais depois se disciplinar, se organizar, né? Aí é complicado. A quinta coisa, falta de visão. Falta de visão. Tudo que é criado, na verdade, é criado 2 vezes. Primeiro é criado mentalmente, depois criado fisicamente. De onde vem essa criação? A resposta é visão. A falta de visão tem sido a causa do fracasso de muitas pessoas. As pessoas perseverantes são as que têm uma visão mais ampla, trabalhando duro em seu ofício ou profissão. Alguns textos bíblicos que você deve memorizar e recitar com frequência. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Ou seja, fiel até o fim da tua vida. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos teus dias, no fim dos dias, falando para Daniel, Deus falando para Daniel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Com constância no sentido da perseverança, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios 5:8. Né? Então, é igual a gente está vendo aqui, né? No trabalho, na obra de Deus, na nossa família, no nosso descanso, né? Porque a gente não é máquina, e senão a gente chega uma hora que vai dar pane, né? Vai fechar mesmo a firma, né? Porque a gente mesmo não consegue entrar na máquina. E é complicado, mas tem que se colocar diante de Deus mesmo e dizer, Deus, olha, me ajuda, que eu tenho que me dar um escape aqui dentro, porque, Senhor, só a tua graça mesmo. Né? Me ajuda aqui, Senhor. Colocar nossa vida em ordem mesmo, mas ser muito constante, também firme e abundante na obra do Senhor. Né? E ele diz aqui, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, vai haver uma recompensa. Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, Deus vai resguardar, Deus vai ser aquele que vai lhe dar o suporte na hora necessária, vai ser a base na sua vida, né? Então, não é vão, né? O Senhor
Ele vai nos abençoar, é o que Ele garante na sua palavra. E eu creio, irmãos, que não é só no céu, não. É aqui na terra já, né? Ele diz na sua palavra que nós somos reis e sacerdotes. E na sua palavra nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. E não é herdeiro só naquele caso que o pai morre, porque nosso pai não morre, né? Ele já é o pai que faz igual o pai do filho pródigo, da herança em vida. Né? Em Romanos diz que nós vamos reinar em vida. Né? Ele diz que nós vamos comer as gorduras da terra, nós vamos viver o melhor, Deus tem preparado para nós já aqui uma terra boa, que manda leite e mel. Né? Então a gente quando ora também, tem que tomar posse disso, não pode ficar mendigando, não pode ser crente franciscano. Né? Tem gente que quer ser crente franciscano, acha que, não, eu tenho que viver na miséria mesmo, porque isso agrada a Deus, porque eu tenho até medo de ter 10 mil a mais no bolso, porque já vou ficar avarento. Né? A pessoa tem que se garantir também, naquilo que é diante de Deus, né? Não se deixar vender por qualquer coisa. Mas tem que dizer, Deus, eu quero abundância mesmo, porque eu não quero só para mim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer pela obra, eu quero ajudar missões, porque, irmãos, o crente que pensa que só, o suficiente para mim, para minha família, está bom, você é um crente egoísta. Ele não pensa nos outros, ele não olha a dificuldade dos outros, porque você tem que pedir a abundância nesse pensamento. Deus, eu quero poder até ir lá, eu mesmo ir, ver a necessidade, ajudar, fazer, construir uma casa com uma família carente, eu quero poder suprir a necessidade de uma família que está nua, porque a tua palavra diz, Senhor, que eu tenho que vestir aquele que está sem veste, eu tenho que alimentar aquele que está com fome. Senhor, eu quero poder ir, quero poder fazer alguma coisa, não só levar a tua palavra, mas, Senhor, eu quero poder abrir o bolso, abrir a carteira e fazer alguma coisa materialmente por essa pessoa. Então, é uma coisa que eu peço a Deus, irmãos. No Salmo 118, nos diz que nós temos que pedir prosperidade a Deus. Quando o salmista ele faz a sua oração ali, ele diz, prospera no Senhor, prospera no Senhor. Né? Quando Deus falou com Abraão, ele falou, eu vou te prosperar, eu vou fazer de ti uma grande nação. Né? Eu vou dar para vocês uma terra boa, eu vou dar para vocês uma terra com cidades prontas, construídas lá, e vocês vão ser muito próximos, só que não se esqueçam de mim quando vocês estiverem lá, porque é muita prosperidade, é muita bênção. O nosso cuidado deve ser esse, não deixar entrar no nosso coração, porque, como diz a Bíblia, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, a prata, o ouro, as pedras preciosas. O mal é aquilo que está no coração da pessoa, é o amor ao dinheiro, é o apego, é quando ele se apega, é quando ele retém, é quando ele diz, não, eu vou usufruir, eu vou fazer, eu vou aproveitar, eu vou comprar, eu vou viver, eu vou comer, eu vou vestir. Ele só pensa nele mesmo. Esse é o mal, né? Ele se apega àquilo dele, vou comprar casa, vou viajar pelo mundo, aí ele esquece dos irmãos, esquece da igreja, esquece da necessidade daqueles que estão sofrendo. Ele não está nem aí. Isso aqui é o grande mal, né? E eu acho que é isso a grande dificuldade de Deus abençoar muitas pessoas mais hoje materialmente. Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor faça isso na vida de muitas pessoas na igreja, no meio da igreja, para que haja pessoas com muita condição de fazer a obra, de abençoar a obra, de abençoar as pessoas que estão no campo missionário sofrendo com muita necessidade. Né? Como eu vou mostrar para os irmãos aqui, a gente vai ver no culto do ID sobre a Coreia do Norte. Né? Nós vamos ver a situação das pessoas lá, como os cristãos sofrem lá. E às vezes o sofrimento deles, irmão, é fome, é falta de comida, falta de alimento. Não é nem sofrimento por perseguição, porque eles vivem, às vezes, escondidos. É fome. E não é só os cristãos, não, é a população geral da Coreia do Norte. É muita gente, o governo, para ostentar tudo aquilo que eles ostentam lá, eles tiram da boca das pessoas. É ração, é bala, é coisa assim, mínima mesmo. E lá morre muita gente todo dia por causa de fome, de falta de comida. Né? E é uma coisa muito triste a gente ver acontecer, assim como na África, assim como na China, assim como em muitos outros lugares também. A falta de alimento, as pessoas passando privação de um pouco de comida por dia, de poder se alimentar pelo menos uma vez e ele ficar satisfeito já, dizendo assim, puxa, hoje eu consegui comer uma vez, hoje eu consegui comer arroz, né? Um tchauãzinho de arroz, eu estou feliz porque hoje eu comi uma vez. E ele passar ali dias e dias sem poder comer nada e beber nada, né? Então é muito triste assim, a situação de muita gente. A gente vê isso e a gente fica pensando, meu Deus, por que a gente é tão pobre? Por que a gente não tem nada, Senhor? Por que a gente não pode fazer pelos outros, né? Eu fico incomodado com isso, quando vê alguém precisando e a gente não poder colocar a mão no bolso e dizer, está aqui, supra a sua necessidade, né? Vai lá, compra, faz a sua feira,
compra o seu botijão de gás, aí, né, para a gasolina do seu carro, para pagar a luz da sua casa, do seu aluguel. Gente que está sofrendo legitimamente, né? Não porque é malfeitor, porque é vagabundo, porque não trabalha, porque não quer nada com nada. Então é muito difícil isso, irmãos. Que Deus venha prosperar o seu povo em nome de Jesus. Que Deus traga assim, Deus pode fazer, eu creio que Ele pode fazer de uma para outra, aparecer bons negócios, boas oportunidades. Do nada, assim, alguém vir dizer, não, eu quero abençoar você porque eu senti de abençoar, eu vou abençoar. Eu estou oferecendo para você aqui a oportunidade de um grande negócio, você vai ficar muito bem de vida de uma semana para outra. E você orar a Deus e Deus dizer, pega meu filho, porque eu estou mandando aí. Eu estou colocando no coração dele que te abençoa a oportunidade para você ser muito próspero. Agora, olha, me honra, né? Faz a minha obra, faz a minha vontade, porque eu estou te prosperando para isso. Para você ter paz na tua vida, não viver mais aflito nessa pindaíba, né? E poder fazer a minha obra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus vai fazer isso nesses dias e vai fazer aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Eu tenho pedido para isso. Conclusão. A perseverança é uma das chaves para o sucesso. Na perspectiva divina, é impossível construir uma história digna de ser contada sem esta virtude preciosa do caráter. Então, irmãos, vamos todo dia, né? Já quando acordar cedo, já acordar animado, né? Por mais que esteja ruim, não ficar declarando, eu estou cansado, meu Deus, mais um dia, que dor, que vida, ó tédio, ó dia, ó situação. Não, já dizer assim, Deus, obrigado por esse dia, esse é o dia que o Senhor fez, né? Me alegrarei, glorificarei o Senhor por ele, louvado seja o teu nome, hoje é dia que o Senhor vai abrir porta, hoje é dia que o Senhor vai suprir, hoje é dia que o Senhor vai fazer milagre na minha vida, em nome de Jesus. Você é muito abençoado, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai cumprir promessas na minha vida, o Senhor vai usar a minha vida, em nome de Jesus, né? Já assim, com essa fé, não, os irmãos, gente aqui já testemunhou que fez isso e aconteceu, né? Então, vamos fazer a nossa parte mesmo, a cada dia acordar com disposição no coração, com bom ânimo, com confiança, com fé, com otimismo também, né? E dizendo, não, Deus vai me abençoar. Hoje alguma coisa boa vai acontecer na minha vida e quando acontecer eu vou repartir a bênção com outros, né? Em nome de Jesus. E é como a Bíblia diz, né? Conforme Deus for dando um pouquinho, vá sendo fiel, seja fiel, porque Deus vai colocar no muito em nome de Jesus. Aqui na minha revista diz assim, sem essa capacidade de esforço concentrado ao serviço de um ideal, presta atenção, olha só o que diz, sem essa capacidade de esforço concentrada a serviço de um ideal, por exemplo, os ideais das pessoas da Bíblia, olha o que diz aqui, José, filho de Jacó, teria desistido no meio do caminho e não teria sido o segundo homem do Egito. Moisés teria abandonado o povo no meio do deserto. Abraão teria desistido do filho da promessa. Davi teria assassinado Saul e desistido de ser o futuro rei de Israel. Jó teria blasfemado contra Deus e se suicidado. Jesus teria fugido da cruz, deixando-nos sem esperança e sem salvação. E Paulo teria abandonado o barco e perderia a coroa da justiça. Todos estes venceram e triunfaram, porque não desistiram. Com você não será diferente, por isso não desista, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu achei interessante isso aqui, e é verdade, né? Se a gente for pensar mesmo, é como ele diz aqui, Jesus teria fugido da cruz e nós estaremos sem esperança e sem salvação. Davi, ele teria, na oportunidade dele, de falar, vamos cortar a cabeça desse infeliz agora, eu quero saber de ser rei não, só vou satisfazer agora a minha raiva contra ele, né? Mas não, ele foi fiel ao Senhor. Jó teria blasfemado contra Deus e se suicidado, como sugeriu a esposa dele. Mas eles foram perseverantes e foram vitoriosos por causa dessa perseverança em seus corações. Amém? Assim será com a sua vida, assim será com essa igreja, assim será com as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque quem tem Deus não perde a esperança. Aleluia. 3 coisas permanecerão no fim dos tempos, disse o Senhor. A fé, né? A esperança e o amor. Amém? E a esperança está ligada à perseverança. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus e pedir também, Senhor, enche o nosso coração de perseverança, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus, por esse estudo, Pai. Deus, nós te agradecemos porque
ao mesmo tempo que estudamos, Senhor, podemos sentir a Tua presença aqui no nosso meio, falando aos nossos corações, ministrando em nossa vida, ó Deus, injetando ânimo, Senhor, em nossa vida, Pai amado. Graças nós te damos, ó Deus, te pedimos, Senhor, enche os nossos corações, renova, Senhor, a vida, a mente, a esperança, o ânimo, Senhor. Renova a Tua graça sobre cada um de nós, ó Deus. Não sabemos qual é o Teu tempo para a nossa vida, mas continuaremos lutando, continuaremos batalhando, continuaremos, Senhor, com bom ânimo, continuaremos, Senhor, ó Deus, com bom pessimismo, com boa fé, com bom otimismo, com boa fé em nosso coração, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós encontramos, Senhor, muitos exemplos na Tua palavra, e isso anima a nossa fé, Senhor. Te damos graças nesse dia, ó Deus, por esta palavra no nosso coração, Senhor. Levanta o ânimo do Teu povo, Pai, não só nós que estamos aqui, mas aqueles que não puderam estar, que não quiseram estar, porque muitas vezes estão sem esperança, estão desanimados, Senhor. Mas, Pai, Senhor, com que se anime, Senhor, sacudam o pó, se levantem e continuem, Senhor Deus, caminhando em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque o nosso descanso não é aqui, porque não chegou o tempo de parar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Prende, Senhor, todo inimigo da perseverança, Senhor, do ânimo, em nome de Jesus, ó Deus da glória, e nos dê, Senhor Deus, a cada dia este ânimo, Pai, se for preciso, fale em corações aqui, assim como o Senhor falou no coração de Noé, assim como o Senhor falou com Abraão, assim como o Senhor falou com os teus servos no passado, Senhor Deus da glória. Fala através dos sonhos, de revelações da noite, fala através da Tua palavra, fala no momento da oração, fala através dos louvores da palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mas não deixa o Teu povo de cabeça baixa, não deixa o Teu povo, Senhor, se arrastando no caminho, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um esteja marchando na terra, que cada um esteja de cabeça levantada, às vezes sem um tostão no bolso, Senhor, às vezes sem uma perspectiva diante dos seus olhos carnais, mas olhando pelos olhos da fé, meu Deus, já viu uma porta aberta diante de si, em nome de Jesus, ó Deus, porque Tu não és o Deus que abandona, Tu não és o Deus que falha, Senhor, Tu não és o Deus que deixa sozinho, Tu estás do nosso lado, Tu estás conosco. Eu te peço nesta noite, que Tu venha abrir portas neste lugar, que Tu venhas prosperar o Teu povo, que Tu venhas, ó Deus amado, abrir as portas do céu, que Tu venhas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus Santo, trazendo, ó Deus, grandes vitórias, trazendo o Seu crescimento espiritual na vida que Ele tem buscado, muitas vezes não tem visto nada, trazendo, Senhor Deus, a bênção material na vida daquele que luta, trabalha, dorme, muitas vezes não consegue dormir, Senhor, porque pensa nas dívidas, nos problemas do outro dia, que o Senhor venha mostrar a porta de escape, que o Senhor venha colocar pessoas no caminho, usa, Senhor, quem Tu quiseres, ó Deus, até mesmo indo, deu ordem a Ele, Senhor, para que venha e abençoe o Teu servo, Teu povo, Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguma coisa em nossa vida, em nosso caráter, em nosso coração, Senhor, que resiste à Tua obra, Senhor, impedindo o Teu agir, a Tua bênção, vai se arrancando nesta hora, vai abrindo os nossos olhos, Senhor, para que nós trabalhemos junto contigo e as bênçãos do Senhor fluam sobre a nossa vida, que o Senhor nos use como um canal como o Senhor quer usar. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda obra do diabo, toda seta maligna, toda aflição das trevas, Senhor, porque enquanto Tu estás, Senhor, nos dando a palavra de ânimo, o inimigo está se aproveitando da situação muitas vezes, afligindo a nossa alma, afligindo a nossa vida, Senhor, lançando seta em nossos pensamentos, colocando um peso mais pesado ainda em nossas costas. Em nome de Jesus, ele é repreendido agora, no sangue de Jesus tem poder, há poder no nome de Jesus, e todo mal que por terra agora, toda tentativa do inimigo, todo enviado maligno, toda palavra, toda seta para anular, para cancelar a nossa vida, é repreendido agora pelo poder de Deus, todo embaraço no caminho, tudo aquilo que impede nossa vida de caminhar, de correr, para a bênção que o Senhor tem, aleluia, determinado para nós, seja removido agora, em nome do Senhor Jesus, a Deus da glória, e os Teus anjos, Senhor, não deixe que o Teu povo tropece, mas cada um, Senhor, tem um caminho livre, aberto, por ti, diante de si, Senhor, ainda seja um caminho difícil, nós estamos caminhando, Senhor, seja um caminho em que, Senhor, encontrei muitas vitórias, Pai, porque Tu estás do nosso lado, não estamos sozinhos, Senhor, Tu tens nos sustentado a cada dia, graças nós Te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa-nos, ó Deus, leva-nos em paz, Senhor amado, e que amanhã, Senhor Deus, possamos estar no monte, sábado aqui na Tua casa, no domingo também, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, nós Te agradecemos já porque cremos, Senhor, e na Tua promessa,
na tua vitória, Senhor, nas tuas bênçãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salve o seu irmão com a paz do Senhor e diga para ele: levanta a cabeça, irmão, porque Deus é contigo. Aleluia. Levanta a cabeça, irmão, está contigo. Amanhã tem uma bênção reservada para ti.